A União de Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, a Única, divulgou a moagem de cana-de-açúcar no centro-sul do país. O volume anunciado é 405 milhões de toneladas para a safra 22-23, uma queda de 6% em comparação à safra passada. Vamos conversar então para entender esse cenário com o diretor técnico da Única, Antônio de Pádua. Olá, Antônio, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã. Bom dia. Bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. Antônio, agradeço pela entrevista já de antemão. A gente vem acompanhando que a moagem desde o primeiro levantamento deste ano, os resultados são inferiores ao ano passado. Qual a razão por essa quebra na moagem de cana na região centro-sul do Brasil? Bom, primeiro a expectativa era de novo de uma redução da oferta de cana na safra que nós estamos agora na safra 22-23. Devido ainda às consequências que nós tivemos na safra anterior, que foi muito prejudicada, onde nós perdemos aí 80 milhões de toneladas de cana, pela condição climática, pela geada e em determinado momento pelo fogo. Isso fez com que as empresas retardassem o início de safra. Então, primeiro, ela está atrasada porque nós iniciamos a safra, tem empresas que teve mais de 30 dias de atraso em relação à safra passada. Com certeza, esse atraso ele vai ser recuperado, mesmo porque a expectativa nesse momento, dada a produtividade que nós tivemos no mês de julho, no mês de agosto e agora a expectativa do mês de setembro, é que nós vamos ter um incremento na oferta de cana em relação à safra passada, que foi de 523 milhões de toneladas de cana. O que significa dizer é que esse ano ela começou mais tarde, mas também vai terminar mais tarde. Nós vamos ter muitas unidades provavelmente operando em dezembro, algumas podem ir para janeiro, fevereiro e março. A grande expectativa agora é que está vindo muita chuva, e quando você tem essas condições de chuva, você para a colheita. Então, eu diria para você que o nosso ponto agora é: será que nós vamos conseguir processar toda a cana disponível no campo? Essa é uma pergunta. Capacidade instalada tem, condições tem. Se o clima ajudar, e ele está ajudando agora nesse momento muito mais para a safra que vem, porque está impactando toda a área que já foi colhida, a cana está se desenvolvendo bem. Mas, ao mesmo tempo, eu paro a moagem nesse sentido. Quando você fala que nós estamos aí com 6,06% de atraso, é uma verdade, mas isso não é homogêneo em todos os estados da região Centro-Sul. 90% desse atraso ele está concentrado em 3 estados. Ele está concentrado em São Paulo, no Paraná e no Mato Grosso do Sul. São Paulo representa 70% desse atraso na moagem. Os demais estados, basicamente, estão em linhas, não estão atrasados. Então, o ponto que tem agora vamos conseguir recuperar todo esse atraso e processar talvez ainda mais 15 ou 20 milhões de toneladas de cana acima do que nós tivemos no ano passado? Essa é a nossa questão. Recuperar o atraso e processar mais ainda do que processamos no ano passado. Agora, vamos falar em relação à produção de açúcar e também de etanol. Como é que está o mix dessa safra? O mix ele vai continuar sendo mais alcooleiro, Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que nós assistimos agora no mês de agosto e vamos assistir no mês de setembro, evidentemente um aumento da produção de açúcar. A açúcar estava muito mais atrasada do que a moagem de cana. Ela continua ainda mais atrasada. Então, provavelmente, nós vamos ter, agora em setembro, que a qualidade da matéria-prima está muito favorável à produção de açúcar. Então, o mix ele vai ser um pouco superior ao do ano passado. Mas, no cômputo geral da safra, acredito que nós vamos manter 45% do mix para a produção de açúcar e 55% da produção de etanol. A produção de açúcar desse ano deve ser semelhante ao do ano passado, apesar de ter uma condição de preços hoje muito mais favorável ao que os preços do etanol, principalmente o combustível, depois dessas alterações que houveram, pelas questões tributárias e também pela queda do preço do petróleo. Perfeito. Eu gostaria de continuar a entrevista, mas nosso tempo está acabando. Só queria encerrar com uma questão em relação à ATR, que tem nessa cana, que está chegando para vocês.
Olha, melhorou bem. Então, aquela expectativa que também que haveria uma queda forte na qualidade da matéria-prima, eu diria para você que sim, haverá, porque agora entra um período chuvoso, a cana ela volta a crescer e a qualidade cai, né? Então, eu aumento a área por tonelada, mas a produtividade industrial por tonelada ela vai cair. Mas nós vamos perder aí, talvez 1 a 2 quilos de ATR, mas melhorou bem também essa condição. Melhorou tanto a questão da produtividade, como melhorou a concentração de açúcar, significa que nós vamos ter mais açúcares e etanol por hectare colhido. Tá certo, senhor Antônio. A gente vai então acompanhando como é que fica a chuva nos próximos meses, né? E ver como é que fica a questão da moagem, que é uma questão que preocupa muito a indústria e também os produtores. Um abraço para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Até Bom dia a mais. todos. Bom dia.